Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos dando início a um trimestre novo, com um tema novo: a fragilidade humana e a soberania de Deus. Antes de entrar na lição de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua dor? Você sabia que quando a dor e as dificuldades parecem esmagadoras, podemos ficar cegos para o que a palavra de Deus nos oferece? O sofrimento, amados, nos leva a questionamentos angustiantes, como: se Deus é bom, por que Ele permite essa dor em minha vida? Por que tenho que passar por isso se sou uma pessoa boa, dizimista fiel, ofertante fiel, se leio a Bíblia todos os dias, se me consagro, se me santifico, se faço jejum? Será que Deus é verdadeiramente soberano sobre acidentes e anomalias congênitas, ou o diabo que estabelece a agenda do mundo? Ei, meu irmão, minha irmã querida, as respostas para estas perguntas são encontradas na palavra de Deus. O título da nossa lição de hoje é o livro de Jó. Amados, nós vamos estudar esse livraço aí, cara. E deixa eu te dizer algo já no início aqui. Tenho certeza absoluta que Deus vai te impactar de uma forma surpreendente. O texto bíblico para a nossa lição de hoje está, primeiro, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Agora volta um pouquinho aí para o livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, diz assim: ainda que eu tivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19 de Ezequiel 14: ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Agora abre aí também em Tiago capítulo 5, versículo 11, irmão, diz assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meu amado irmão, minha amada irmã, há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente o leva a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Tipo, se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Então veja que perguntas como esta podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos neste trimestre, o livro de Jó. Nosso objetivo é compreender o que o livro diz a respeito do assunto, as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e aos seus amigos. Venha, bem-vindo ao mundo de Jó. Meu irmão, nós temos três objetivos para hoje. Primeiro é mostrar que a partir das evidências internas do livro de Jó, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo objetivo nosso é especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro e último objetivo nosso, irmãos, é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Pois bem, queridos, não há, eu vou repetir,
não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Primeiramente, precisamos entender que o livro de Jó é um livro distinto, meu amado. Jó é o único livro da Bíblia que aborda o problema do mal. Consiste virtualmente em um monólogo, em um manual sobre o assunto que é um dos mais difíceis problemas, tanto para a teologia como para a filosofia, o problema do mal. E a pergunta que não quer calar é essa: por que os homens sofrem? Ou por que sofrem como sofrem? Deixa eu te dizer algo aqui no nome de Jesus. Os homens sofrem, meu amado, minha amada, por causa do mal natural, isto é, dos abusos da natureza, enfermidades, incêndios, inundações, terremotos, desastres naturais e o campeão de todos os males, que é a morte. O livro de Jó apresenta um caso notável de sofrimento desmerecido, cujas razões não podemos discernir. Essa é a verdade. Você ouviu o que eu disse? Jó não merecia passar pelo que passou. E sabe por quê? Porque olha o que diz a palavra de Deus, um testemunho que o próprio Deus estava dando sobre Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 ao 5 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Você percebe esse detalhe aqui? Que é Deus que está dando testemunho deste cara? A história, meu irmão, começa com um currículo notável de um homem excelente. Jó pode tornar-se nosso herói da perseverança, mas devemos lembrar que ele era apenas um homem, não um super-homem. Não é um anjo em corpo humano, é somente um homem. A Bíblia faz questão de deixar isso claro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Jó capítulo 1, versículo 1. Isto não significa, é claro, que ele era perfeito. Significa que ele não fazia concessões aos erros morais. Significa que os seus negócios eram feitos com integridade. Significa que ele cumpria a sua palavra. Significa, meu irmão, que ele tratava os outros com justiça. E como resultado era respeitado por aqueles que o rodeavam, quer dentro ou fora da família. Era um homem reto. Respeitava a Deus, evitava constantemente o mal, era um homem de caráter, meu irmão. No que se refere à família de Jó, meu irmão, como foi abençoado 7 filhos e 7 filhas, ou seja, ele não merecia nem a sugestão do mal. Ele nada fizera para merecer uma dor tão insuportável assim. O que me leva a pensar que muitas vezes, meu irmão, isso precisa ficar claro, faremos as coisas certas e seremos punidos. Ei, é fácil explicar o sofrimento, ou pelo menos é mais fácil, quando aplicamos a lei do karma, a lei da causa e efeito. Os homens sofrem porque merecem sofrer, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa dos lapsos, das omissões. Essas causas podem ser encontradas na vida presente, em algum estado pré-existente e em vidas terrenas anteriores, se pensarmos que a encarnação é uma doutrina válida. Seja como for,
podemos discernir as causas. Algum erro cometido leva os homens a sofrerem com o mal. Embora essa ideia, sem dúvida, esteja por trás de muitos sofrimentos, há outras considerações e mistérios, meu irmão, envolvidos, que nenhuma explicação pode resolver. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. O primeiro ponto da nossa lição fala da autoria, local e data do livro de Jó. Vamos começar pela autoria de Jó. Caramba, meu irmão, quem escreveu o livro de Jó? Meu Deus do céu, isso é motivo de longos debates. Há opiniões que passam por Moisés, por Eliú, por Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo, acredite se quiser, Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma concha de retalhos. Afirmam ser ele produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e dirigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Outra coisa é a pessoa histórica de Jó. Cara, a Bíblia mesmo atesta que Jó foi a pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de quem? De Noé e Daniel. Ezequiel 14, nós lemos aqui, ainda que tivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus poderoso. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como também a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Outro texto que nós lemos aqui, Tiago 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes qual foi o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Outra coisa é a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó, meu irmão, ele destaca que ele era da terra de Uz. Jó capítulo 1, versículo de número 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas, eles situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, e se estendendo a leste, indo até Babilônia. Isso você tem assim uma noção mais ou menos em Jeremias capítulo 4 e capítulo 25. Outra coisa é a época de Jó. Amados, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, ali de Abraão, Isaac e Jacó. Apesar do livro se encaixar dentro do período dos patriarcas hebreus, não há nenhuma menção à lei mosaica, como também coisa alguma distintamente judaica neste livro. Outra coisa, e aqui eu chamo a sua atenção, meu amado, minha amada, o sacerdócio como instituição ainda não existia. Eu vou repetir. O sacerdócio como instituição ainda não existia. E Jó já era
sacerdote da sua própria casa. Olha o que diz Jó, 1 versículo 5, sucedia, pois, que tendo decorrido tudo de dia dos seus banquetes, né, falando a respeito dos filhos dele, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, isso me faz pensar o seguinte, que o sacerdócio verdadeiro, real, ele começa dentro do lar. Antes de ser sacerdote na igreja, o homem tem que ser sacerdote na sua própria casa. O que diz a palavra? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a igreja de Deus? Isso Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, né, no capítulo 3, versículo 2, a parte A. Então veja, não é porque vai governar a igreja que o obreiro tem que ter um bom lar, mas é justamente o contrário, cara. O homem tem que ser o pastor do seu lar, isto é, requisito não só para quem ingressa no ministério em tempo integral, mas é um exemplo de vida cristã. E se a pessoa não cumpre o requisito básico da vida cristã, que é governar a sua casa, quer ser líder na sua casa, quer ser sacerdote na sua casa, então, meu amado, não tem autoridade para ser um ministro frente à igreja do Senhor. Portanto, o mandamento de ser um sacerdote do lar é para todo cristão. Isto envolve uma excelente conduta familiar que depois será cobrada, né, do líder como exemplo para o resto do rebanho. O que diz a palavra? Por esta causa te deixei em Creta para quê? Pusesse em ordem as coisas restantes, né, Paulo está falando, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Tito, capítulo 1, do versículo 5 e o versículo 6, acho que é isso. Bom, Jó, meu irmão, era sacerdote da sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com os seus irmãos. Isso está em Jó 42. E em toda a terra, diz a palavra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Olha que detalhe fantástico. Olha que detalhe poderoso, irmãos. Porque isso que Jó fez não era permitido pela lei mosaica. Só você olhar aí Números 42. Isso só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis 33, versículo 19, e a outra em Josué 24, 32. O segundo ponto fala da estrutura literária do livro de Jó. Meu irmão, aqui entra aquela questão da prosa e poesia. Quem deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. É claro que isso não torna o livro menos inspirado que os outros livros da Bíblia, mas revela que este livro pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma, meu irmão. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma poesia no meio e outra prosa no último capítulo. Aí nós temos a questão também da organização. No texto em prosa, há a seguinte organização. Primeiro, nós vamos ver um monólogo feito por Jó. Segundo, 3 ciclos de diálogo entre Jó
e os seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Terceiro, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem chamado Eliú. Depois nós vamos ver a revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a sua graça. E finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Eu tenho a certeza, meu amado, que depois dessas lições, Deus vai restaurar a sua vida por completo, assim como fez com Jó. Outra coisa que nós vamos ver nesse livraço é a abundância de figuras de linguagem. Meu amado, o livro de Jó é rico em metáforas. Este recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que o seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, ele usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, amados. Então, se você for em Jó, capítulo 7, versículo 7 diz assim: lembra-te que a minha vida é como o vento, olha aí. Aí ele continua, versículo de número 9, tal como a nuvem. Então olha as palavras que ele usa, para falar sobre a brevidade da vida. Se você for em Jó, capítulo 8, versículo 9, ele diz: porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Olha aí, outra palavra que ele usa para falar sobre a brevidade da vida. Se você for em Jó 14, versículo 2, ele diz: sai como a flor e seca, foge também como a sombra, e não permanece. Então, aqui ele está falando sobre a brevidade da vida, e ele usa figuras de linguagem. No livro também há recursos estilísticos de paralelismo, onde elementos literários se repetem na mesma ordem. E nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala da natureza e da mensagem do livro de Jó. E aqui eu começo com uma pergunta, meu irmão: por que os justos sofrem? Algumas questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas, meu amado. Por que sofrem os justos? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Então veja que, ao longo dos anos, tanto os teólogos, quanto os filósofos, eles têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Então, se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. E nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, meu irmão, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Outra coisa, existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. E essa era também a tese do diabo para ele. Jó permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em trocas, ou seja, Jó era um homem agraciado com muitos bens, Jó tinha uma família formidável, Jó era cercado de muitos amigos, Jó gozava de boa saúde. Então, nessas condições, como disse o próprio Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, irmãos, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Então, Satanás estava disposto, na verdade, a apontar que a espiritualidade de Jó não subsistiria àquela prova de fogo. E o livro mostra
com requintes de detalhes, como Jó, meu irmão, se comportou nessa prova. Meu irmão, tenho certeza absoluta que se você seguir o exemplo de Jó, que você se comportar nessa luta aí que você está passando, como Jó se comportou na dele, eu acredito que a dele é infinitamente maior do que a sua, você também será aprovado. Escute isso. Outro questionamento que eu me faço é: pode um homem compreender a Deus? Então, os últimos capítulos do livro de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, irmãos, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9. Assim também Jó. Ele é totalmente transformado quando contempla a majestade de Deus. Isso está em Jó 38 e Jó 42. Meu irmão, para o vídeo, por favor, e leia esses dois capítulos, Jó 38 e Jó 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou totalmente, completamente a sua vida. Você entendeu o que eu falei? Viver e experienciar Deus mudou totalmente e completamente a vida de Jó. Eis a grande lição deixada por esse livro precioso, meu irmão. Ei! Eu sei que você está passando por uma luta tremenda, ainda mais nos dias atuais. Nos dias atuais. Não sei qual é a sua dor, não sei qual é o seu sofrimento, mas uma coisa eu digo, vou repetir: se você seguir o exemplo de Jó, você vai sair dessa luta completamente restaurado. Não só você, mas toda a sua família. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu amado. Na lição de hoje nós apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário do livro de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado, irmãos, é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Ei, tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe.